Isso foi simplesmente incrível. Oi, aqui é o Todd da Todd's Workshop e Todd Cutler. Hoje vamos falar sobre flechas movidas a foguete. Preciso deixar isso claro desde o início. Não há nenhuma evidência que eu conheça de que isso tenha sido feito na Europa Ocidental, mas eles realmente faziam isso no Oriente. E o negócio é o seguinte: eu vou fazer isso por dois motivos absolutamente convincentes. O primeiro é que vai ser divertido. O segundo, e provavelmente mais realista, é que a natureza humana não mudou. Você coloca motores de foguete, que eles tinham na Europa Ocidental, e coloca flechas no mesmo lugar ao mesmo tempo, alguém teria tentado. Vamos fazer isso acontecer de novo. Recentemente, fiz um filme sobre flechas incendiárias do século XV. Se você gosta de tecnologia medieval e armas, assista a esse filme. Ele usa livros e manuscritos originais, analisa receitas, métodos de construção e os faço. E este é o trabalho original que eles tinham. Enquanto eu estava lendo os livros, descobri todo tipo de coisa fascinante, como bolas de fogo, bombas fedorentas e fogo grego. Mas eu também descobri sobre foguetes, e Birangútio fala especificamente sobre disparar feixes de foguetes de canhões que então voam e procuram os estoques de pólvora, presumivelmente deslizando por todo o chão. Então sabemos que eles tinham todas essas coisas no século XV: flechas, foguetes e bestas. Todas coisas com as quais eu adoro mexer. Como eu poderia resistir a fazer isso? No mundo medieval oriental, foguetes eram amplamente usados. Chineses, indianos e coreanos faziam uso deles, sendo que estes foram além. Então, o que eles faziam era prender foguetes em flechas, colocá-las em um sistema de lançamento múltiplo e dispará-las em rajadas. Eles chamavam isso de quasha, uma coisa incrível. Dá só uma olhada nesse vídeo. Olhando para esse vídeo, o que fica completamente claro é que deve ter sido uma arma extremamente cara. E eu não posso enfatizar isso o suficiente. Mas também era muito lenta para recarregar. Tecnicamente, provavelmente pouco confiável e definitivamente imprecisa. No fim, deve ter sido realmente impressionante e intimidador de ver. O barulho devia ser extraordinário, assim como a visão delas chegando. No final, o resultado não foi significativo, por isso a arma não se espalhou. E nunca vai ser superado por 20 arqueiros com arcos. Agora, eu afirmei que essas eram incrivelmente imprecisas. E o motivo para isso é que, basicamente, é um foguete de vareta. Foguete, vareta. Todos sabemos, pelos fogos de artifício, que eles saem da trajetória, e isso já se sabe há muito tempo. Se considerarmos os foguetes de artilharia do século XIX, como o congreve usado pelo exército britânico, eles eram notoriamente imprecisos e raramente atingiam o alvo desejado. Isso também valia para mim. Veja este clipe de uma reprodução que fiz há cerca de 10 anos. Não saiu exatamente como planejado. Esses foguetes não eram muito precisos na época. Antes de prosseguir, preciso explicar os motores dos foguetes e o pavio. No Reino Unido, preciso de licenças para fabricar esses itens que não possuo. Por isso, comprei os componentes prontos, que uso hoje. Na verdade, fabricar motores de foguete não é tão difícil. Apenas finja, por hoje, que fui eu quem os fez. Então, estou fazendo isso por diversão e para fins educativos. Por que pessoas medievais se interessariam por isso? Bem, 3 coisas simples: curiosidade, alcance e dano. Todos bons motivos para dar uma boa olhada nisso. Vamos disparar outra flecha. Tenho que admitir, estou nervoso. Então, usei uma besta moderna por praticidade, mas ajustei ela para ter um desempenho semelhante ao de uma besta medieval poderosa. Tenho minha flecha presa a uma linha. Se isso não estivesse preso, não haveria como fazer isso com segurança. A 60 metros lá no final da linha tem uma couraça. E é tão simples quanto acender e disparar.
Tenho anteparos de proteção, luvas, óculos de proteção e um coração disparado. Chega de desculpas. Vamos fazer isso. Não posso enfatizar isso o suficiente. Não tente isso em casa. Certo, acenda ela. Isso foi incrivelmente legal. De tirar o fôlego, posso te garantir isso. Vamos ver o que aconteceu com o tempo da ignição. Isso foi simplesmente incrível, absolutamente brilhante. O timing é crucial, pois você deve acionar no último momento possível para que acenda logo no início do lançamento. Mas você não quer deixar tarde, pois aí ela dispara no arco, sai e o arco dispara em seco, e aí tudo dá errado. No fim, ela despencou. Podemos ver que o motor ainda queimava por este grande buraco na espuma. Quanto ele fez é outra questão. Vamos analisar com cronógrafos e outros métodos, mas com certeza houve efeito. Agora vamos falar sobre curiosidade, alcance e danos. Vamos colocar um motor maior nele e analisar por que fizeram isso. O principal motivo é a curiosidade. Você coloca pessoas entediadas, com tempo livre, no mesmo lugar que a tecnologia disponível para elas. As pessoas vão tentar coisas. Desde o início, a cerveja foi responsável por várias coisas que as pessoas não deveriam ter feito, mas fizeram assim mesmo. E posso te dizer agora que, tendo todo esse pacote de coisas, eu teria tentado também. O próximo motivo pelo qual você pode querer experimentar é o alcance. Uma besta medieval pode disparar até 260 metros, um pouco mais, e ela mantém cerca de 80% da velocidade de lançamento no momento do impacto. Ainda é mais do que suficiente para causar danos. Mas e se o seu inimigo estiver a 350 metros de distância ou a 400 metros de distância? Então, um alcance estendido e um voo prolongado seriam extremamente úteis. E um motor de foguete, bem, pode te dar isso. E o último motivo pelo qual eles podem querer tentar isso é o dano. Já fiz vários filmes da série Arrows vs Armor, onde as flechas chegam a 130 joules. Agora, uma besta pesada pode atingir um pouco mais do que isso, mas as flechas estavam longe de atravessar a couraça. Era impenetrável. Adicionar velocidade e, portanto, energia e quantidade de movimento a essa flecha usando um foguete poderia ser extremamente útil para penetrar essa couraça. Então, o que antes era invencível pode não ser mais invencível. Se vai atravessar ou não é outra questão, mas terá uma chance muito maior de atravessar. E isso já é motivo suficiente para querer tentar isso. No entanto, você também vai abrir mão de algumas coisas com essa arma. Veja este vídeo do Joe Gibbs, a 130 jardas. Extremamente preciso. Isso acabou, porque agora isso é basicamente um foguete com haste. Vai acabar indo para qualquer lugar. E aí, claro, você tem a massa do foguete em si. Agora, o impulso te dá mais velocidade e mais distância, pelo menos é o que se espera, mas a massa do foguete vai acabar desacelerando. Onde está esse ponto de equilíbrio? Vale a pena pagar esse preço? Ainda não sei. A couraça em si é baseada no modelo Cherbourg 14 e é do mesmo tipo que usamos em Arrows vs Armor, mesmo tipo de construção, espessura de 2,5 milímetros, meio milímetro nas bordas. No campo, nosso cavaleiro está a 60 metros, com o fio voltando e passa por esta barreira de proteção com janela de policarbonato. Depois, você tem a linha voltando para uma polia e um peso aqui, tudo pendurado no meu prático trabucho. Agora, claramente, a massa extra do motor vai diminuir a velocidade da flecha, como eu disse antes. A questão é, ele oferece mais do que retira? Você pode calcular isso no papel. Eu não consigo, mas outros conseguem. Mas isso não é divertido, né? Prefiro o método empírico. Gosto de ver e fazer. Vamos fazer de novo.
Isso foi alguma coisa. Motor maior. Eu prometi. Ah, isso foi simplesmente fantástico. Eu deixei para lançar um pouco mais tarde desta vez, foi sem querer. Mas, de qualquer forma, tudo deu certo. Desceu aqui na velocidade de um foguete, desceu aqui como um foguete. Tem um motor um pouco maior aqui. Na verdade, fez um buraco de 2,5 milímetros bem no centro da placa peitoral, com o arco e flecha. Agora, o negócio é o seguinte: nunca vamos conseguir um conjunto decente de dados disso por causa do arrasto da linha. Mas o que podemos fazer é passar por um cronógrafo no início e no final. Teremos uma ideia do que está acontecendo e decidiremos se, em nossa opinião, vale a pena. Certo, próxima etapa. Oi, parei o filme de hoje para compartilhar mais uma curiosidade sobre Todd Cutler, desta vez com base em inglês e italiano. Muito estranho, muito popular na Itália, muito popular na Inglaterra, mas não tanto nos lugares entre esses dois países. Eu não sei o que está acontecendo lá. Enfim, este e muitos outros itens semelhantes estão disponíveis em toddcutler.com. Agora, de volta ao filme. Para obter dados, coloquei um motor de foguete aqui, mas não vou acendê-lo. A cerca de 2 metros, há um cronógrafo. Assim, obteremos a velocidade no lançamento. Vou repetir o teste com o cronógrafo próximo ao nosso alvo para obter velocidades inicial e final, atirando. E isso dá 106 pés por segundo, o que equivale a cerca de 32 metros por segundo. Agora isso é lento, não dá para negar, mas é porque você tem o peso do motor nela. Essa flecha pesa 127 gramas. Vamos colocar o cronógrafo na outra ponta para medir a velocidade final de um foguete sem propulsão. Adorei! Agora farei outra filmagem ao vivo lançando o foguete. O cronógrafo está deste lado do cabo. Isso está simplesmente sensacional. É fantástico, certo? A velocidade inicial foi um pouco menor desta vez, 96 pés por segundo. Atingiu a armadura a cerca de 30 metros por segundo. Agora, sem espuma, vamos subir e verificar o que ocorreu. E novamente, isso foi simplesmente fantástico. Então saiu com apenas 95 ou 96 pés por segundo. Então cerca de 30 metros por segundo. O buraco que ele fez não parece um buraco feito a 30 metros por segundo. Aqui está a ponta recuperada, encaixa perfeitamente. Mas ela afundou aqui. Isso é aço com 2,5 milímetros de espessura. Havia muitas couraças por aí que não eram tão boas quanto esta. Bem, acho que agora vamos tentar obter uma leitura do cronógrafo deste lado e ver com que velocidade realmente atinge. Ah, de novo. Não consigo expressar o quanto isso me deixa feliz. Nossa, eu amo o meu trabalho. Uau, isso é incrível! Então, atravessou. Pela primeira vez, em todos os meus testes com flecha medieval, atravessamos uma couraça devidamente construída com 2,5 milímetros de espessura. Ela atravessou cerca de 30 milímetros, mais ou menos 1 polegada e 1/4, algo assim. Provavelmente não colocaria o cara em perigo, mas havia couraças mais fracas do que essa. O importante é que conseguimos, o que faz muita diferença comparado à flecha sem propulsão a foguete. E a velocidade foi de 244 pés por segundo, 74 metros por segundo. Um aumento enorme em relação à versão sem propulsão. Então funcionou? Bem, você viu. Com certeza, funcionou. Funcionou mesmo. Perforei essa couraça 2 vezes neste teste. Algo inédito para mim. Eles poderiam ter feito isso? Sim, pois o manuscrito dizia que tinham tecnologia de foguetes.
Eu fiz exatamente do jeito que eles teriam feito, exceto pela linha. Funcionou. Funcionou e perfeitamente. Mas a questão é, eles teriam feito isso? Então, a primeira pergunta seria o alcance. Há muitos números aqui, então vou usar minha cola. A 60 metros, onde estamos agora, aquilo viajava a 74 metros por segundo, bem mais rápido que um virote de besta. Mas lembre-se, havia muita resistência pelo fio. Então, embora estivesse a 74 metros por segundo, talvez estivesse a 95 metros por segundo antes da aceleração do foguete parar, antes do empuxo acabar. Esses números são impressionantes. Ao usar uma calculadora balística, obtive estimativas aproximadas. Mas isso daria, com essa configuração que temos aqui, a 74 metros por segundo, cerca de 490 metros de distância, 490 metros. Um arco longo atinge cerca de 300 em seu limite máximo. Mas então, se eu estiver certo com as minhas estimativas e ele realmente continuar acelerando até cerca de 95 metros por segundo, isso te dá um alcance impressionante de 750 metros. Simplesmente revolucionário, números extraordinários. E os danos? Ele atravessou a couraça 2 vezes, o que é claramente extraordinário. Porém, a energia entregue é cerca de 7 vezes a energia do lançamento da flecha, como esperado sem um motor foguete. 7 vezes a energia que ela tinha no impacto. De novo, impressionante. Se você aplicar esses números a uma velocidade de 95 metros por segundo, que acredito ser possível, isso resulta em impressionantes 11 vezes mais energia, cerca de 550 joules mais ou menos. Então, com números assim, com resultados assim, claramente eles teriam feito isso, certo? Continuo acreditando que pessoas tentariam isso, já que a natureza humana é estúpida o bastante para tentar sem equipamento de segurança. E a questão é que os resultados foram extremamente dramáticos, sabe? O aumento na penetração, enorme. O aumento no alcance, enorme. Dá para pensar que eles iam querer fazer isso. Mas isso vem com uma lista enorme, enorme de desvantagens. Então, primeiro de tudo, você precisa encontrar alguém que realmente esteja disposto a fazer isso. E aí você tem o problema logístico, a complexidade técnica disso. O custo absoluto disso, que vai ser enorme porque são armas sofisticadas e difíceis de construir. E aí, o que você realmente ganha? Se superar tudo, terá uma arma intimidadora e assustadora, jamais vista antes e muito barulhenta. Mas ela vai para qualquer lugar. A precisão suprema de uma besta, tudo o que uma besta representa, se perdeu. Tudo o que você tem é um alcance melhor, uma penetração melhor, se conseguir acertar o alvo. E é 1.000.000% certo que quase todas vão errar. No geral, não. É um total desperdício de recursos. A flecha movida a foguete falhou. Por isso nunca aparecem nos livros de história, porque nunca fizeram parte dela. Ainda acredito que as pessoas tentaram, mas isso só vai desviar tempo, recursos e dinheiro dos homens e do equipamento necessários para vencer aquela batalha. Então não. Flechas movidas a foguete reprovadas. Mas foi absolutamente divertido fazer isso. Quem disse que história é chata? Mas se você quiser ver mais desse tipo de coisa, venha me apoiar no Patreon. Inscreva-se no canal, visite o site. Me apoie dessa forma. Mas de qualquer forma foi ótimo. Adeus e muito obrigado.